Bom, e aí turma, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer um vídeo relacionado a testes de bobina, né? Muitas vezes você vai no mecânico, chega lá o mecânico, muitas vezes seu carro está com uma falha, alguma coisa do tipo, e muitas vezes o mecânico quer condenar, por exemplo, uma bobina. E aí você vai lá e troca, na inocência, né? O mecânico vai lá e troca, e o problema ainda persiste. Então, eu vou ensinar aqui para você não ser enganado por mecânicos. Tem bons mecânicos e maus mecânicos. Então, o meu carro é um Uno ELX 1995 e ele tem duas bobinas, né? Então, eu vou fazer o diagnóstico primeiro o diagnóstico visual da bobina, né? E depois vou fazer a medição com o multímetro. O multímetro é R$ 15 e qualquer um pode ter na sua casa. Acompanha aí. Bom, turma, voltando aí novamente, aqui estão as minhas duas bobinas, né? Essa aqui ela tá suja e essa aqui eu dei uma limpeza padrão, como se deve. E depois eu vou fazendo essa daí, é claro. Ó, peça como se estivesse nova da fábrica. Qual a importância da limpeza? Para você identificar se há trincas, entendeu? Na bobina, que muitas vezes acaba passando desapercebido nas oficinas pelo fato da alta produção. Muitos mecânicos trabalham comissionado e às vezes o simples detalhe vai fazer ou não condenar a peça. Muitos mecânicos acabam sendo trocadores de peça e isso não é bom porque às vezes o cliente gasta aquilo que não precisa. Então, eu tô aqui com a bobina, com as duas bobinas, e tô aqui com o multímetro. Multímetro, R$ 15 você compra. E aí nós vamos aqui, eu vou colocar ele aqui na bancadinha pra gente fazer as medições, porque isso aqui tá em perfeito estado, ó. Nenhuma trinca, nem nada. Visualmente tá perfeito. Com os conectores ali, ó. Dois conectores. Esse aqui é o primário e esse aqui é o secundário. E aí a gente vai precisar também de uma tabela de aplicação, né? A marca dessa bobina aqui é Ozan. Só que eu fui tentar procurar a tabela de aplicação e acabei não achando. Então o que eu fiz? Eu peguei a tabela da Bosch e da tabela da NGK, né? E para saber é, quanto que tinha que medir o primário e o secundário, né? Quantos ohms, né? Então eu vou fazer o teste na prática agora. Bom, geralmente nessa tabela de aplicação, como a NGK é um pouco mais completa que a Bosch, né? Será feita a inspeção visual. Através dessa inspeção visual, né, você vai poder identificar uma série de problemas relacionados à bobina. Por exemplo, como a ocorrência de trincas, como no caso das duas eu identifiquei, aquela ali eu vou precisar identificar melhor, só depois da limpeza. Pode ocasionar essas trincas, pode ocasionar vibração anormal do motor, excesso de temperatura, choque térmico e torção do corpo da bobina. Então, feito isso, nós vamos fazer o que? Nós vamos usar o multímetro para medir primeiramente o primário e depois o secundário. Muitas vezes, pessoal, tem também o problema de oxidação, né? Repare como que está lá dentro, né? 100% limpo. Muitas vezes essa oxidação pode causar um mau contato entre o cabo e a bobina.
Geralmente, às vezes acaba acontecendo alguma infiltração de água quando muitas vezes a pessoa manda lavar um lava-jato, lavar o motor, tudo, e acaba acontecendo essa oxidação. E às vezes o profissional que está lá não sabe encapar direito, proteger direito a bobina, e quem sai no prejuízo é o cliente. Outra coisa que você tem que observar na bobina são os conectores, para ver se eles estão perfeitamente alinhado, se não tem nenhuma folga dentro desse conector, entendeu? Que pode provocar aí o, o pode nem funcionar no caso. Então isso aí tem que ser analisado também pelo profissional ou pela pessoa que está fazendo a instalação. Bom, pessoal, coloquei o multímetro na escala de ohms, que é essa figurinha aqui, e coloquei aqui em 2000 ohms K, 2K ohms. Quando eu coloquei 20K, ele não mediu, só mediu com 2000. Tem outros casos que mede até com 200K ohms. E aí me deu esse valor, 2K ohms. E aí na tabela na tabela fala assim que que o primário tem que ser 0,4 a 0,6 ohms. Aí você muitas vezes vai pensar assim, então essa bobina está com defeito. Não, pessoal, ela não está com defeito. O que acontece? Ali na tabela técnica, ela fala que deve ficar entre 5% abaixo ou 5% acima. Tem tipo uma tolerância, entendeu? Então, se você olhar aqui agora, ó, a resistência do primário varia entre 2 ohms a 10 ohms. Entendeu? Então essa bobina ela está em perfeito estado de funcionamento, o primário. É só você colocar, medir lá aqueles dois conectores que estão lá dentro e vai dar esse valor. Se der muito abaixo, se der ou nem medir, significa que a bobina já era. Beleza? Aí antes de você, às vezes você está andando na rua e de repente começa a falhar, dá problema. Você tem que medir também o conector que vai encaixar aqui também, para ver se não tem nenhum fio partido, alguma coisa do tipo, entendeu? Agora nós vamos medir o secundário agora. Pessoal, voltando novamente, agora nós vamos medir já comecei a medir o secundário, a resistência, né? E o valor que está dando, você coloca, tanto faz inverter esse outro, vai dar o mesmo valor. Aqui está dando 7,42. Aí o que acontece? Ele fala assim que o valor de resistência do secundário tem que variar entre 4K a 16K ohms. Dentro dessa faixa está ok. Só que aí você tem que ir na parte lá de baixo, que é o modelo de cada carro, vai ter um tipo de resistência. E ele fala ali que no secundário, a resistência do secundário deve estar entre 6,1 a 8,3. Então nesse caso aqui, ele está dentro do padrão. Não ficou nem 5 abaixo nem 5 acima. Está dentro do padrão. O que quer dizer esse teste? Que essa bobina está em perfeito estado. Eu só não sei se quanto tempo que eu já peguei o carro essa bobina tava assim já. Então é muito simples, entendeu? Uma dica muito boa. Se a sua bobina for da Bosch, você entra na tabela de aplicação. Se for da NG Car, você entra na tabela de aplicação, entendeu? É que eu não filmei tirando do carro. Quando você for instalar novamente a bobina, geralmente tem uns apertos que você tem que dar
para fixar a bobina na tampa de válvula. Eles pedem que você dê um torque entre 8 a 10 Newton aproximado. Então, pessoal, muito obrigado por ver esse vídeo. Espero que ajude aí. Até a próxima.